Bom dia, irmãos. Alegria estarmos reunidos mais uma vez para adorar ao Senhor. E hoje eu paguei com a minha língua, só que eu falei para mim mesmo. Eu disse, hoje vão ser poucos irmãos porque choveu. Graças a Deus, os crentes daqui não são feitos de açúcar, né? Então, os irmãos vieram, que bênção. E, na verdade, é muito bom vir na chuva para a igreja, né? É gostoso, se protegendo, obviamente, para não ficar encharcado, é muito bom. Mas todos nós temos dificuldades na vida, sabemos disso, né? Cada um tem o seu problema, a sua dificuldade. E nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, a perseverar na missão, mesmo com dificuldades. A igreja que nós temos registrada na Bíblia Sagrada sempre foi uma igreja que passou por dificuldade. A vida da igreja do Novo Testamento, as várias igrejas do Novo Testamento, não foi uma vida fácil. Vamos lá para Atos 14, já começamos a estudar esse texto, observando essa ideia, perseverando na missão, mesmo com dificuldades. Só que hoje, a vida da igreja é diferente. A igreja do Senhor Jesus Cristo, pelo menos aqui no Brasil, em certo sentido, é mais tranquila, porque não tem ninguém nos perseguindo, não tem ninguém querendo nos prender, ninguém tira a nossa voz de culto, de adoração a Deus, de pregar o evangelho. Em outros países, você não pode sair na rua pregando o evangelho para ninguém, é proibido, principalmente países de linha islâmica. Mas aqui nós temos liberdade, né? Deus tem nos abençoado com isso. No entanto, também existem as dificuldades que são mais particulares dos crentes. Passamos por dificuldades e por conta destas, muitas vezes, nós acabamos desfocando da nossa missão. Então, o texto fala de uma igreja perseguida, porque estava pregando o evangelho, perseguida no sentido literal, de ser maltratada, e aqui na figura dos missionários, o apóstolo Paulo e a sua equipe. Mas quando estivermos meditando nesse texto, obviamente você tem que pensar na sua vida, qual dificuldade tem me impedido de cumprir a minha missão na igreja do Senhor Jesus Cristo? É o trabalho? É o lazer? São os estudos? O que é que me atrapalha, de modo que eu não consigo cumprir minha missão diante do Senhor Jesus Cristo, na igreja de Jesus? Nós vimos domingo passado que o evangelho gera conversões e perseguição. Vimos isso do verso 1 ao verso 7. Então vamos ler novamente Atos 14, do 1 ao 7, somente para rememorar, visto que nós já estudamos isso domingo passado. Verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão dele, se fizessem sinais e prodígios. E diz mais, verso 4. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então, eles já tinham saído de Antioquia da Psídia, já tinham ido para Icônio, já estavam saindo de Icônio, estavam em Listra e Derbe, ali na região da Licaônia, pregando para um povo de outra língua. Isso é muito interessante aqui. Vimos então nesses 7 versículos que o evangelho gera conversões, mas também perseguição. E agora vamos ver um segundo entendimento desse texto, é que o evangelho é autenticado por sinais. Paulo seguiu o mesmo método de pregação do evangelho que Pedro também seguiu, e que os apóstolos seguiram, e que os crentes daquela época realizavam. Eles pregavam a mensagem e faziam sinais e prodígios, milagres. E esses milagres chamavam a atenção do povo para crer que aquela pregação vinha de Deus.
E é o que aconteceu em Atos 14, verso 8. Olha o que diz Atos 14, verso 8. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então aqui ocorre a cura de um paralítico. Se você lembra aí na sua Bíblia, ou pode depois observar lá em Atos capítulo 3, Pedro também curou um paralítico na porta do templo lá em Jerusalém. Era também um paralítico de nascença. Era um homem que vivia de esmolas ali à porta do templo. E quando Pedro chega lá, ele o cura. Mas é muito claro que essa cura foi pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E a glória foi toda dada ao Senhor Jesus Cristo. Observe, esses são os sinais e prodígios. Em Atos 14, verso 3, nós lemos assim, repetindo: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Talvez esse não foi o único milagre feito ali, certo? Então eles fizeram milagres e prodígios em Icônio e agora estavam fazendo milagres e prodígios em Listra. Os de Icônio foi mencionado por cima. Os de Listra, ele deixa muito claro qual foi o sinal. Foi a cura de um paralítico. Mais uma vez, é importante deixar claro que o objetivo dessas curas não era o próprio bem-estar do paralítico. Estranho, não é? Não era uma questão de ação social. Não era assim que funcionava. Chegou lá Paulo, vamos lá pessoal, faz a fila aí, lá em Listra, né? Faz uma fila aí, quem está doente, que agora eu vou curar todos os enfermos. Não era bem assim. Embora lá em Marcos capítulo 1, Jesus curou todos os enfermos daquela cidade, certo? Mas o propósito era mostrar que a palavra de Deus era a verdade e que essa palavra de Deus verdadeira saía da boca dos apóstolos, da igreja de Jesus. Esse era o objetivo prioritário. Se você ler com atenção o Novo Testamento, você vai perceber que este era o intuito dos milagres. Então, se você vai numa igreja hoje, que oferece a você milagres, sinais e prodígios para resolver os problemas da sua vida, e esta igreja não está pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é enrolação, é engano. E podem existir milagres hoje? Claro que podem. Né? Existem. No entanto, não como os apóstolos realizavam naquela época. Veja, segundo o texto aqui, Paulo, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Paulo não orou. Percebe? Paulo não chegou: Senhor Jesus, cura este paralítico com o teu poder. Paulo não fez isso. Por quê? Porque ele tinha o dom de curar. Isso é o dom. O dom espiritual é uma carta branca, um cheque em branco, entre aspas, dizendo assim, para a gente entender, que Deus dá àquela pessoa para realizar sinais e prodígios. Então, Paulo tinha este dom espiritual, como outros irmãos também tinham, de realizar sinais e prodígios, milagres, para autenticar a pregação do evangelho, para dizer: olha, o que eu preguei aqui é verdade. Levanta e anda. Aí o paralítico ficava de pé e todo mundo acreditava na mensagem. Esse era o propósito, certo? Porque se estava falando ali do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador daqueles que estavam perdidos nos seus pecados. Então, hoje, nós podemos orar para que Deus cure as pessoas. Sim, mas isso não é dom de cura. Isso é uma oração que nós, crentes em Jesus, estamos fazendo a Deus para que, se o Senhor tiver misericórdia e quiser, Deus cure esta pessoa. Até de mazelas terríveis, como a deste homem, que desde nascença era paralítico.
Entendem? Então, é muito importante compreender esse aspecto da igreja do Novo Testamento. Por quê? Existe muita desinformação, falso ensino, recortando textos do Novo Testamento para justificar supostos sinais e prodígios nos dias de hoje, com o intuito somente de dar bem-estar para as pessoas. Não é esse o propósito dos sinais e prodígios no Novo Testamento. Aí Deus não pode querer dar um bem-estar? Claro que pode, Deus é todo-poderoso, soberano, mas esse não é o propósito na mente dos apóstolos de curar pessoas. Isso aí tem que ter em mente, porque existe muito engano na sociedade e no meio evangélico ao nosso redor. E muitos acham que poder é cura. Não necessariamente, certo? Deus cura, eu já vi Deus curando muitos crentes, muitos irmãos, de modo miraculoso e maravilhoso. E Deus faz. Deus é poderoso. Deus transforma, Deus cura, sim. No entanto, entenda, o propósito dessas curas no Novo Testamento é para a proclamação do Evangelho e a expansão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá em Marcos 16, a gente lê basicamente isso. Jesus falando: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, esse era o projeto missionário para aquele período. Foi a estratégia missionária usada por Pedro, usada por Paulo, os dois grandes apóstolos. Pedro realmente era a liderança apostólica naquele período, e Paulo era o apóstolo mais voltado para os gentios. Então havia duas lideranças, mas Pedro sempre foi aquele mais focado em Jerusalém, lá na primeira igreja. Então a cura do paralítico aqui, muito parecida com a cura lá de Pedro, e obviamente a cura que Pedro fez no paralítico, lá em Atos 3, e é interessante perceber, embora Paulo não tenha dito aqui, não ficou registrado em Atos 14, mas o espírito era o mesmo. Olha lá, Atos capítulo 3, verso 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O paralítico, né? Lá na história de Pedro. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro, nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando, veja, ele também nem orou. Pedro nem orou, só ordenou. E tomando pela mão direita, levantou. Pedro foi mais educado aqui, né? Pegou e ajudou o paralítico. Paulo disse: pula, levanta. E o paralítico pulou ali e levantou. Paulo era o temperamento de cada um, né? Paulo era mais assim. E então, imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, pulou também, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E aí Pedro prega. E os judeus ficam atentos, porque os judeus ali conheciam aquele paralítico, ele estava na porta do templo, anos. Quando eles viram aquilo, o que é que está acontecendo? Aí olharam para Pedro. E aí Pedro prega. Lá no verso 12, olha o que nós lemos, Atos 3:12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? E você não ouve isso aqui da boca dos que operam sinais e milagres nas igrejas, que passam na televisão e na internet. Você não escuta isso aqui. Porque eles chamam a glória para eles, para a igreja deles, dizendo: venha na nossa igreja, porque nós resolvemos o problema de vocês. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é verdade. Por que vocês estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos o poder.
Foi Jesus que curou esse paralítico. Vão atrás de Jesus. É o que Pedro está pregando. É o que nós temos que pregar. Se um dia você orar para que Deus cure uma pessoa e essa pessoa for curada, o que é que você vai morrer dizendo para essa pessoa? Foi o Senhor Jesus Cristo que lhe curou. Eu não fiz nada. Até a minha oração aqui em fé foi Deus que colocou para eu poder orar para você ser curado. Foi Jesus que lhe curou. Verso 16, Atos 3,16. Pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a esta saúde perfeita na presença de todos vós. Percebe? Então, claramente a glória foi dada ao Senhor Jesus Cristo, porque foi ele quem curou, embora tanto Pedro como Paulo foram usados no processo de cura. O evangelho é autenticado por sinais. E nos dias de hoje? Nós cremos, pela Bíblia Sagrada, que esse período passou, porque ali era o período da estruturação da igreja. A igreja amadureceu, se estruturou, se dividiu várias vezes por causa dos falsos ensinos. Ao longo da história da vida dos crentes, da vida cristã, dos séculos que se passaram desse período do século I até hoje, estamos no século XXI. Então a igreja se dividiu várias vezes, mas hoje não precisamos destes milagres para autenticar a palavra de Deus, porque ela já está aqui, ela já passou pelo teste da história. É o livro mais lido e traduzido e vendido em todo o mundo até hoje. Incontestavelmente comprovado, tanto pela arqueologia, como crítica textual, como pela história. Sempre existe gente tentando achar erros na Bíblia até hoje e não conseguem. Então a Bíblia passou por todos os testes da história como um livro verdadeiro. Não precisamos destes sinais hoje. Se Deus quiser dar, amém. Mas não precisamos para reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. O Espírito Santo atesta isso nas nossas vidas. Mas o que precisamos hoje, o sinal que nós temos e devemos dar hoje, é um sinal muito simples. Eu acredito que muito mais fácil do que curar um paralítico. É o sinal de uma vida transformada. É esse sinal que a igreja de Jesus tem que dar hoje, porque a igreja evangélica está corrompida, cheia de pecado, não só no Brasil, como no mundo. Raramente você vai encontrar igrejas evangélicas que seguem a palavra de Deus hoje. Está se tornando exceção. Você não encontra. Você só encontra o povo querendo cura, milagre, prosperidade. E isso basicamente é uma doutrina humanista. Não é o que o evangelho nos ensina. Embora, se Deus quiser nos dar uma vida abençoada, certamente ele vai nos dar, segundo o querer dele. Então, qual o sinal hoje que nós devemos apresentar para as pessoas? Uma vida transformada. Pecadores arrependidos dos seus pecados, que leem a sua Bíblia, que buscam ao Senhor e estão tentando viver a vida que o Senhor Jesus Cristo ensinou para a glória de Deus. Se cada um de nós, crentes em Jesus, estivermos comprometidos com o Senhor Jesus Cristo, de viver uma vida transformada pelo poder de Deus, irmãos, este é o grande milagre e sinal que a igreja hoje deve e pode apresentar ao mundo perdido. E por fim, o terceiro elemento do nosso texto aqui é que o evangelho mal interpretado, ele gera idolatria. Interessante que os missionários fizeram tudo corretamente. Eles pregaram, houve perseguição e houve conversões, muitas conversões naquela cidade, Listra, houve Icônio também, e Listra aqui e Derbe. Eles autenticaram a pregação com sinais e milagres, mas algo inesperado aconteceu. Eles não esperavam que isso viesse a acontecer, e o evangelho foi mal interpretado. E gerou o quê? Olha Atos 14, verso 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo:
os deuses em forma de homens baixaram até nós. Então, eles interpretaram de uma maneira idólatra o milagre. Interessante isso. Eles enxergaram o milagre que foi feito ali através da sua lente de idolatria. Veja que até mesmo o sinal para autenticar o evangelho foi deturpado pelo povo que recebeu a pregação do apóstolo e que recebeu esse milagre. E eles entenderam que Paulo e Barnabé eram divindades que eles já adoravam e que se materializaram ali. Olha o verso 12. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. São duas divindades aqui, Júpiter e Mercúrio, do panteão romano. Interessante que no Novo Testamento grego não tem Júpiter e não tem Mercúrio. Você tem Zeus e Hermes, que são os equivalentes do panteão grego. O panteão é o conjunto dos deuses ali que eles adoravam. Então, o deus grego aqui era Zeus, que era o chefe, né, dos outros deuses, o deus maior. Barnabé era esse. E daí a gente tira uma conclusão, né, aqui, abrindo um parêntese, que Barnabé ainda era o chefe da equipe missionária. Barnabé ainda era o líder, né, ele guiava, mas não era o pregador. O pregador era Paulo, talvez porque estava mais bem preparado. E Paulo era Hermes, ou Mercúrio, né, no pensamento dos romanos. Hermes era o deus, a divindade, que levava a mensagem aos outros deuses e até aos seres humanos. E então, como Paulo pregou ali, ele era Hermes. E foi assim que aquele povo interpretou a pregação do evangelho. Veja, se nós não pregarmos o evangelho, e até pregando o evangelho da maneira correta, mesmo pregando o evangelho da maneira correta, podemos ser mal interpretados. Porque as pessoas, isso é da natureza humana, pecadora, porque o pecado corrompeu a comunicação. As pessoas acabam entendendo as coisas como elas querem entender, e não da maneira que deve ser entendida. A mente humana é assim. Posso estar pregando aqui uma coisa extremamente bíblica, mas você quer entender o que você quer entender. Aí presta atenção, porque a verdade ela é objetiva. Você tem que entender o que está sendo dito, e não o que você quer que seja dito. Aquele povo, eles já tinham pregado a mensagem, mas aquele povo entendeu que Barnabé e Paulo eram Zeus e Hermes, ou Júpiter e Mercúrio. Eles entenderam com um olhar idólatra. E aqui, isso foi tão forte naquele povo que o sacerdote era muito aplicado. Ele já estava preparando o culto para Zeus e para Hermes. Olha Atos 14, verso 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Já tinham multidões. O sacerdote já correu, pegou touros. Onde é que esses touros estavam? Eles não estavam perto. Então ele já foi chamando os outros sacerdotes, os ajudantes. Vamos trazer todos os touros que os deuses vieram aqui. Preparem essas grinaldas, as flores e tudo que eles iam fazer para ofertar essas divindades. E de frente da cidade tinha um templo, né, de adoração a Júpiter, que era Zeus. A semelhança, olha como nós somos ainda herdeiros dos costumes greco-romanos. A semelhança daquela época, cada cidade aqui do nosso estado e do Brasil, não vou dizer todas, mas muitas, tem o seu santo padroeiro. Não é verdade? E se repetem, só muda às vezes o nome, mas é o santo padroeiro de cada cidade, de cada estado. Até do Brasil tem a padroeira do Brasil, né? Isso é um reflexo da cultura greco-romana. Cada uma daquelas cidades, não todas, tinham templos, às vezes 2 ou 3, para divindades diferentes. E eram templos lindos e maravilhosos ali. A gente sabe pelo resto desses templos hoje, lá na Grécia. Se você for um dia para as ilhas gregas lá, então vá visitar o Panteão, né, o que sobrou dele, para você ver como era um negócio suntuoso mesmo. Aí você diz, o pastor já foi? Nunca. Mas a gente vê fotos. Nunca, mas a gente vê fotos, né? E então, você pode ver fotos também. E tinha um templo a Zeus, que era o mesmo Júpiter lá.
E o sacerdote lá de Zeus já estava preparado para sacrificar vários touros diante de Barnabé e de Paulo ali, porque Barnabé era Zeus feito carne. Na mitologia existia essa ideia, na mitologia grega, que vem do século V a.C. até aquele período, estamos no século I. Tinha essa ideia de que Zeus, ele se fazia homem e vinha ter relações com mulheres. Ele também se transformava em um touro e vinha passear pela terra. Ele fazia coisas esquisitas aqui na terra, Zeus, né? E Zeus tinha vários filhos. Um deles era o próprio Hércules, né? Era chamado semideus, né? Semidivindade. Então, para eles estavam realmente aguardando um dia a chegada de Zeus. Chegou Barnabé, era Zeus. E Paulo era Hermes, né? No caso, Júpiter e Mercúrio. Então, estava na mitologia daquele povo, na mentalidade deles. Obviamente, era a religião deturpada que eles cultuavam ali. Mas também, nesta cidade aqui, em Listra e ali em Derbe também, havia uma história muito particular. Havia uma história naquelas cidades que, certa vez no passado, Zeus veio. Né? Zeus e Hermes também. E visitaram a cidade como homens. E ninguém deu atenção a eles, somente uma mulher. E esta mulher os acolheu na casa dela, né, da sua família, e deu alimento e tudo. Por conta disso, ela se tornou sacerdotisa. E toda a cidade perdeu o privilégio de estar mais próximo dos deuses. E depois, Zeus e Hermes foram-se embora, e ela ficou sacerdotisa, e os descendentes dela, sacerdotes daquelas cidades. Então, isso estava na memória do povo. Isso aconteceu? Claro que não. Né? Isso aí é mitologia, isso é história. Se você vai lá para Juazeiro do Norte, as pessoas vão contar cada história de Padre Cícero que nunca existiu. Né? E uma das mais famosas é que o próprio Padre Cícero é uma das 3 pessoas da Trindade. É sério, é terrível. Não, tem uma outra lenda lá que você vai perto do horto onde está a estátua, existe uma rocha lá por trás, que as pessoas passam por dentro da rocha. Diz que até pessoas bem grandes, se têm seus pecados confessados, perdoados pelo Padre Cícero, elas passam pela brecha da rocha. Entende? Aí todo mundo fica se espremendo para passar ali naquela rocha. Isso aí é história, é mitologia, né? Crendice, realmente. Isso existe em toda parte do mundo. Né? Cultura hindu, né? Culturas asiáticas, aqui no Oriente, no Ocidente. Isso existe em toda parte do mundo, porque as pessoas, elas são essencialmente religiosas e elas querem respostas, né, para os seus erros e pecados. Só que não tem resposta a não ser a que é dada na Bíblia Sagrada através da fé no Senhor Jesus Cristo. Se fosse você pregando o evangelho numa cidade e toda aquela cidade começa a te adorar. E você tem o poder de um Deus. O que você faria? Talvez os mais maldosos dissessem assim, vou me aproveitar. Quero ouro, quero prata. Não estou recebendo touro hoje não. Ouro e prata. Ia ficar muito rico. Muitos fizeram isso na história, né? Outros talvez pensassem menos mal, ou agissem menos mal dentro da situação. Como, por exemplo, imagina eu sou Barnabé. Eu quero que muitas pessoas creiam em Jesus. Então, agora eu vou me aproveitar dessa oportunidade e vou dizer, olha, vamos fazer essa adoração, mas é o seguinte, todos vocês têm que crer em Jesus. Será que esse método funcionaria? Certamente não. Na história, ali por volta dos anos acho que 800 até 1500, depois de Cristo, houve um movimento muito grande, né, antes de 800 mesmo, 400 a.C., um movimento grande dos povos do norte do mundo, que eram chamados de bárbaros, que eram os escandinavos, né, e germânicos, chamados de bárbaros pelos latinos, que era o Império Romano, que desceram e foram conquistando o Império Romano por várias razões e vários motivos que a gente não vai falar aqui. Muitos deles eram vikings, que a gente vê séries, filmes e tudo mais, né? E os cristãos, aí sim, já do século VIII, IX,
cristãos católicos romanos, a pretexto de levar o evangelho de Jesus, eles fizeram acordos com esses povos. Olha, nós deixamos vocês viverem lá na Europa conosco, pacificamente, sem briga, mas vocês têm que crer em Jesus e ser batizados. Aí o povo, todo mundo cria. Só que não é assim que funciona, não é verdade? Uma pessoa não crê em Jesus, eu levantei a mão, mas eles não levantavam a mão não, certo? Eles eram batizados lá e demonstravam fé. Alguns realmente creram, mas eram poucos. A maioria que creu por questões políticas, porque ia receber um pedaço de terra, porque ia estar em tranquilidade, vivendo na Europa ali e tal. Então, era mais cômodo. Paulo e Barnabé podiam ter feito algo parecido, forçar uma conversão naquele povo, que historicamente isso foi feito, foi um erro dos cristãos. Ninguém força conversão. Se você estiver evangelizando alguém, você não deve constranger nem obrigar essa pessoa a crer em Jesus. Você tem que pregar o simples e genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é suficiente, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E só vai crer aqueles que Deus colocar fé para crer no Senhor Jesus Cristo. Ninguém obriga ninguém a crer, ninguém força ninguém a crer. A gente fica triste, porque os nossos queridos e amados e amigos não creram em Jesus. A gente fica muito triste mesmo. Mas ninguém pode obrigar nem forçar. Graças a Deus, Barnabé e Paulo não fizeram isso. Olha o verso 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs, falando dos ídolos, né, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. Então eles começaram a pregar novamente, porque eles não entenderam o sinal. O sinal, a cura do paralítico, era para que eles compreendessem que a pregação era verdadeira e apontava para Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas eles entenderam como eles quiseram entender, segundo a sua ótica idólatra. Isso aconteceu em várias épocas da história, né? Quando os missionários foram pregar o evangelho, muitos povos entenderam de modo errado e os missionários ficaram lá muitos anos para tentar explicar o evangelho da maneira correta. Não quer dizer que o missionário não sabia explicar, não é isso. Mas é porque tem peculiaridades da cultura que às vezes, né, o missionário não está sabendo. Então, missões transculturais requer muito trabalho, muito estudo da língua, do jeito do povo, para que o evangelho chegue ali. Então, se um dia a nossa igreja, e a igreja faz isso, investir num missionário que vai para outra cultura, tenha paciência, porque ele não vai em 1 ano, 2 anos, 5 anos ter resultado. Não vai, principalmente se for um missionário para a Europa, por exemplo, aí é que demora muito, porque a Europa já ouviu o cristianismo, já rejeitou o cristianismo e tem mais dificuldade ainda de acreditar na palavra de Deus devido ao processo de secularização ali. Então, nós temos que ter esse entendimento. Eles começaram a pregar o genuíno evangelho, e nessa pregação, Paulo principalmente começou a mostrar a diferença do Deus de Israel, do Senhor Jesus Cristo, para Júpiter e Mercúrio. E eles disseram: olha, estamos falando de um Deus que criou os céus e a terra. Eles não tinham esse conhecimento. Eles não acreditavam nisso. Na verdade, os céus e a terra, segundo vários, não só tem uma história, existem várias cosmogonias, que é o nome que se dá para as mitologias sobre a criação do céu e da terra e do homem na antiguidade. Essas cosmogonias eram várias, espalhadas pelo mundo greco-romano, que sobreviveram em livros até os dias de hoje. Né? Algumas delas falam de titãs lutando contra deuses, e daí um foi morto e uma parte dele virou o céu, outra parte a terra. Os mesopotâmicos também têm esse tipo de entendimento da criação do céu e da terra, como uma espécie de sobra da luta entre os deuses e as divindades deles. Aí surgiu o céu e a terra. Mas nós entendemos de outra forma, porque a Bíblia revela que Deus, o único Deus verdadeiro, só tem Ele, o Senhor, com o poder da sua palavra, do nada, sem matéria pré-existente, Deus criou do nada o universo.
Quando você lê lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus não criou só o céu e a terra. Ali é uma figura de linguagem para dizer que Deus criou todo o universo. Tudo. Pá! Depois o Senhor organizou o nosso planeta, né, criando os outros elementos ali. Então, eles começaram a explicar para aquele povo a doutrina. Olha, ainda dizendo Deus, no princípio criou os céus e a terra, e tudo o que há neles, todos os elementos, todas as coisas. Verso 16, agora. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Que doutrina nós encontramos aqui? Deus é soberano. Foi Deus que quis que os povos andassem nos seus caminhos e se tornassem idólatras. Não foi Deus que os fez idólatras, mas Deus é soberano e Deus deu liberdade ao homem para escolher o seu caminho. E o homem escolheu de modo errado, escolheu a idolatria, desde o dia em que escolheu pecar contra Deus lá no jardim do Éden. Então você tem esse elemento aqui, os apóstolos ensinando a doutrina. Depois eles disseram ainda para aquela multidão, verso 17, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Até aqui, você vê que Paulo e Barnabé não falaram de Jesus. Percebe isso? Eles não falaram diretamente do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o contexto mudou. Eles não estavam mais falando com a maioria de israelitas que tem o Antigo Testamento como pano de fundo e como contexto da sua vida. Ele agora estava falando para povos essencialmente idólatras que não tinham o mínimo conhecimento do Antigo Testamento. Por conta disso, a pregação do Evangelho foi mostrando a existência de um único Deus que criou os céus e a terra, um Deus que é soberano sobre tudo e sobre a humanidade, e que é um erro andar nos seus próprios caminhos e adorar a criação, está tudo aqui nessas entrelinhas, e que esse Deus ele é bom. Então veja, ele começou a mostrar a bondade de Deus para o povo lá da Licaônia. Né? Deus é bom. A chuva de vocês não vem de Zeus, porque Zeus também era associado ao Deus do trovão ali no mundo greco-romano, e trovão está relacionado à chuva. Então, quando ele diz aqui, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, ele está dizendo que é o Deus que eu estou pregando a vocês que faz isso, não é Zeus. Percebe? Paulo sabia da mitologia daquela época, ele foi educado numa cultura grega também, ele tinha esse conhecimento, ele citava autores gregos nas suas pregações. E aí ele conclui, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Quem dá fartura para vocês, povo de Listra e Derbe, é o Deus que eu estou pregando, o único Deus. Quem dá alegria para vocês é o Deus que eu estou pregando, o único Deus, não é Zeus, não é Hermes, nem Júpiter e Mercúrio, né? São as mesmas divindades aqui. E então o apóstolo ele não chega nem a falar do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não houve oportunidade. Certamente, se aquele povo continuasse ouvindo o que ele estava pregando, ele ia chegar em Jesus. E como aconteceu lá em Atos 17, ele chegou a falar do Senhor Jesus Cristo no final da pregação lá aos atenienses. Mas aqui nem houve oportunidade para fazer isso. Então, olha o que diz o verso 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então, eles não conseguiram nem continuar a pregação, porque o povo queria oferecer sacrifício. Parece que o povo estava surdo para o que eles estavam dizendo, e o povo queria oferecer o sacrifício dos touros a Júpiter e a Mercúrio. Veja, então, como o evangelho mal interpretado gera idolatria. Contexto moderno em que vivemos, o evangelho de Jesus é muito mal interpretado. As pessoas acham que ser crente hoje é ir numa igreja, domingo à noite, frequentar e pronto. E que durante a semana a pessoa pode não pagar os impostos
e está tudo bem. A pessoa pode mentir e está tudo bem. A pessoa pode enganar, fraudar, trair, fazer o que quiser e está tudo bem, porque domingo à noite eu vou para o culto e ali eu sou abençoado pelo Senhor. Isso é um grande engano, né? É uma distorção do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, chegamos na igreja para adorar a Deus por tudo que Ele é e tem feito por nós. Nós chegamos aqui para prestar um culto ao Senhor e passamos a semana adorando a Deus, lendo a Bíblia, em oração, fugindo do pecado, buscando o poder de Deus na nossa vida para glorificar o nome do Senhor e, com oportunidade, levar o evangelho aos perdidos. Começa uma semana hoje, se passou uma semana, você conseguiu testemunhar direta ou indiretamente do evangelho para alguém perdido nos seus pecados? Pois essa é a grande tarefa da igreja. Devemos perseverar nessa missão, mesmo com dificuldades. Eles tiveram dificuldades, muitas conversões, muita perseguição. Mesmo realizando sinais, foram mal interpretados e aquele povo enxergou algo idólatra e não a salvação no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe para, mesmo nas dificuldades da nossa vida, para que nós continuemos pregando o Evangelho de Jesus, porque esta é a nossa missão, a missão da Igreja do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Obrigado pela missão que o Senhor nos deu. Obrigado por esse texto maravilhoso que nos ensina como, às vezes, é complexa a pregação da Tua palavra e nos dá, Senhor Deus, sabedoria, inteligência, a leitura da Tua palavra e as respostas para levarmos o Evangelho a todos que estão ao nosso redor. Não deixe, ó Deus, que desanimemos por causa da incredulidade crescente na nossa sociedade. Pelo contrário, nos torna ousados, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos fortes na pregação do Teu Evangelho. É o que eu te peço por todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, tenha um bom almoço e à noite estamos aqui de novo adorando ao Senhor. Bom dia a todos.